Então vamos lá. Nossa conexão está criada, né, e está armazenada na variável conexão. Agora eu quero começar a executar alguns comandos que são chamados de CRUD, né, que é o select ao banco de dados, né, a busca de informações, o update com as atualizações, né, o insert para inserção, delete para apagar registros e etc. São os comandos aí do CRUD. Se você não entende bem ainda sobre banco de dados, eu tenho um curso sobre SQL Server, que é o curso de TSQL. TSQL é esse ambiente de banco de dados aqui, né, utilizando a linguagem SQL aqui dentro do SQL Server. Então é um curso excelente para quem quer desenvolver sistemas com banco de dados. Não tem tanta necessidade, porque tudo que for voltado a banco de dados eu vou estar explicando. Mas se você quer mesmo realmente especializar aí, né, em banco de dados, seria um material que vai te ajudar muito aí. Vamos lá, aqui eu não vou explicar passo a passo as consultas, tudo isso, né? Então a gente vai fazer, eu vou mostrar isso dentro do sistema, mas vai ter muitas outras formas de buscar, né, outras formas de trabalhar esses parâmetros aí também, que a gente não vai aprofundar tanto aqui. Eu vou criar uma string que vai guardar não é a conexão, seria a minha seleção de dados no banco de dados. Normalmente a gente chama ela de carry select, tá joia? Então eu vou chamar aqui de str, de string, carry select, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Essa minha carry select, eu vou falar então que ela vai guardar aqui justamente a execução do comando para que ele selecione todos os registros da minha tabela usuários. Pronto. Então o que ele tem aqui é uma instrução SQL, que é um select, asterisco é todos, né, todos os registros da minha tabela usuários. Para que eu passo isso para dentro de uma variável? Justamente para que eu não tenha depois, durante uma consulta, que ficar digitando isso aqui. Tá? Já é muito mais fácil eu associar a minha variável que já carrega aquelas informações. Então eu tenho aqui uma variável que carrega um comando SQL. E agora eu preciso executar esse comando SQL. Quem executa o comando SQL é a variável, né, o objeto do tipo SQL command. E aí aqui você pode fazer, né, qualquer nome. Eu vou colocar cmd comando select. Então vai ser o nome dessa minha variável. Eu sei que cmd comando select vai executar, né, o meu comando select. Qual a classe que faz isso para mim? É a classe, como eu falei, do SQL command. Então vou iniciar ela aqui, new SQL command, e aí ele me pede aqui, né, dois parâmetros. Primeiro, o parâmetro no qual eu quero, a instrução na qual eu quero executar, né, que eu poderia passar direto isso aqui dentro, tá, mas não seria interessante, eu teria que colocar aspas, fazer algumas referências aqui. Então, dependendo se for uma consulta grande, vai embolar muito seu código. É para isso que nós passamos para uma variável primeiro. Então, aqui em vez de colocar o select from usuários, que é a consulta que eu quero fazer, né, o comando SQL que eu quero executar, eu vou colocar a variável que recebe ele. E depois a minha conexão. Quem é a minha conexão? A variável conexão. Ela é quem carrega, né, a minha conexão. Então, aqui eu falei que eu estou executando o comando select from usuários, em qual banco de dados? No meu banco de dados conexão. Ok, essa é a primeira parte aí, né, para que ele funcione. Então tem um comando e tem um comando passado para uma variável e tem um SQL command recebendo esse comando. Mas esse SQL command ele ainda não foi executado, né? Ele só vai aqui me retornar alguma coisa quando eu associar ele a um data header, que é um executor de dados. Então vamos fazer isso, vamos criar um objeto do tipo dataHeader, dessa forma aqui, eu posso chamar de dados ou executor, o que vocês quiserem, né? E aqui então eu falo que o meu command, SQL na verdade command, né? Ele vai executar, na verdade SQL command não, cmd command select, que é o nosso SQL command agora, ele chama cmd comando select. Esse objeto ele vai dar um ponto execute reader, aqui, ó. Beleza. E qual header ele vai estar executando? Ele vai executar justamente, né, o header com as informações que foram passadas dentro desse carry select, que é a seleção dos usuários. Eu nem preciso definir isso ali para ele, ele já vai saber que ele vai executar isso porque ela foi associada anteriormente ali. Então, dados carrega a execução desse meu comando aqui, né, de seleção de todos os usuários naquele banco de dados, exemplo BD. Tendo feito isso aí, eu posso mostrar essa execução. Então, para me mostrar essa execução, aí nós vamos precisar de utilizar
o console, tá? Já quando eu mando iniciar, ele abre o console e fecha rápido. Isso se não tiver nenhum erro. Se tiver, como eu falei, ele vai ficar. É nesse console que eu quero que ele me retorne e me mostre essa consulta. A gente vai fazer essa busca então na próxima aula.